Eu sou nascida e criada na cidade de Curitiba. Eu moro lá com meu marido e com meus pets. Como foi dito, eu fiz engenharia elétrica lá. Depois eu fiz mestrado e passei a estar pesquisando na mesma área, na área de divisão de sistemas elétricos. E além de tudo isso, por um acaso eu sou cega. E quando eu digo que eu sou cega, não é de forma nenhuma querendo minimizar ou menosprezar o peso da cegueira. Eu sei o peso que a cegueira tem, porque eu vivo com isso. Quando eu digo, por um acaso eu sou cega, eu quero dizer o seguinte: eu reconheço que a cegueira não é uma coisa boa, mas eu também reconheço que todas as coisas além da cegueira são maravilhosas. E eu não abro mão delas de jeito nenhum. Eu percebo que o que mais chama a atenção das outras pessoas em relação à dificuldade da cegueira e a minha história são três aspectos principais. E é sobre esses três aspectos que eu decidi estruturar o nosso bate-papo nessa tarde de hoje. Vocês vão perceber que esses três aspectos são complementares e que eu uso algumas histórias da minha vida, as quais a Vanessa já fez alguns comentários, para contextualizá-los, ok? Então, esses três são a dificuldade da cegueira, ser capaz de produzir, mesmo diante da dificuldade da cegueira, e ainda como se não fosse suficiente, ser feliz e produzir, mesmo com a dificuldade da cegueira. A dificuldade é uma palavra sobre a qual eu medito bastante, como a Vanessa também comentou, porque ela é um termo abstrato. Termos abstratos servem para meditar mesmo, né? E além de abstrato, eu acho ele é um termo muito plástico, porque plástico no sentido de que a dificuldade ela muda de significado e de intensidade de pessoa para pessoa e da mesma pessoa de acordo com o momento que ela está na vida. O momento da minha vida que eu senti mais o significado e a intensidade da dificuldade da cegueira foi quando eu me descobri cega. Eu não nasci cega, eu comecei a adoecer com 12 anos, mais ou menos. Eu perdi a visão quando eu tinha 20. Foram 8 anos de luta, de remédio, de médicos, especialistas, e exames e procedimentos cirúrgicos, até que eu encontrei uma oftalmologista aqui no estado de São Paulo, inclusive, que descobriu, depois de me virar do avesso, né, que além de outras complicações oftalmológicas, eu estava com glaucoma avançado e que era irreversível. Quando eu olho para trás e me recordo desse momento da minha vida, eu entendo que eu precisei passar por 3 degraus para conseguir superar aquele momento de dificuldade. O primeiro degrau foi da aceitação, o segundo da reabilitação e o terceiro da decisão do que fazer na minha vida a partir dali. A aceitação, ela chega depois de muitas lágrimas, né? E eu realmente passei por um período de muitas lágrimas, mas daí as lágrimas ficaram e eu passei para o segundo passo, que é da reabilitação. A reabilitação para quem é cego, e eu vou resumir isso aqui porque difere de associação ou de instituição para instituição e até mesmo da pessoa, né? Consiste em basicamente aprender a andar de bengala, para poder me locomover sozinha, ler e escrever em braille, usar o leitor de telas, que é um programa que eu tenho, eu não sei se vocês vão ouvir, tanto no celular, 317, 318, selecione início para desbloquear. Ele fala isso, eu uso tanto no smartphone quanto no computador. E também a gente aprende macetes do dia a dia, como por exemplo, como organizar melhor as roupas, ou como a gente se virar na cozinha, né? Esse foi o segundo. O terceiro, depois de aprender o que eu faria para reaprender a viver, né, é decidir o que eu faria da minha vida a partir daquele momento. Bom, a minha vida naquele momento estava mais ou menos assim. Eu sabia que eu teria que reaprender a viver, porque realmente você reaprende a viver, nada é a mesma coisa, apesar de depois que a gente aprende que muita coisa com a adaptação correta é exatamente a mesma coisa, mas até então eu não sabia, eu tinha que aprender. Eu tinha trancado o curso de engenharia elétrica no 5º período,
E eu tinha acabado de passar no concurso para a concessionária de energia elétrica lá do Paraná, um concurso de ensino médio. E além disso, eu vinha saber que não havia precedentes de estudante com deficiência visual no curso de engenharia elétrica. Aliás, não tinha precedente no curso de engenharia, quiçá de engenharia elétrica. E além disso, também como a Vanessa falou, eu descobri que não havia precedente de empregado cego na empresa que eu estava. A empresa que eu estava, que eu ia começar, abrange o estado do Paraná inteiro. Não tinha estado nenhum lá. Então, eu teria que, além de aprender a ser cega, ensinar os professores, o meu empregador, os meus colegas, os meus gerentes, os meus professores, a como lidar com pessoas cegas. Seria uma construção de conhecimento de ambos os lados. E foi diante desse cenário que eu tive que tomar a decisão que fez na minha vida. E eu decidi que eu não ia mudar absolutamente nada. Eu concluiria o curso que eu comecei, eu ingressaria no trabalho que eu havia conquistado e eu reaprenderia a viver desse jeito. E é nessa parte da conversa que eu começo a me enrolar, porque eu não consigo demonstrar analiticamente para vocês por que eu decidi fazer o que eu decidi fazer. Porque assim, como é que eu vou explicar para uma pessoa que não é cega como é ser cego, né? Porque ora bolas, a pessoa não sabe. E como que eu vou explicar para o cego o que eu fiz se ninguém havia feito o que eu estava prestes a fazer, né? Daquela maneira, daquele formato que eu decidi fazer. Então, por uns breves momentos eu vou parar de conversar analiticamente e vou usar uma metáfora. Vou parar de falar de cegueira um pouquinho e vou falar sobre chuva. Todo mundo sabe o que é chuva, né? Então é mais fácil. Chuva, se vocês pararem para pensar, é um evento que pode ser considerado difícil. Ainda mais se você morar em Curitiba, né? Chove o tempo todo. As pessoas ficam irritadiças, mal educadas, mal-humoradas, e às vezes ficam até doentes. Se você está indo para casa, ainda você tem a chance de tomar um banho quente para a cama e, enfim, acabou, né? Mas e quando você toma chuva indo para o trabalho? E quando você começa a chover, está indo para o trabalho e esquece o guarda-chuva? E quando você está indo para o trabalho, esquece o guarda-chuva e pisa numa poça? É uma situação que pode ser considerada difícil, né? Eu acho que sim. Daí vem a minha pergunta. Alguém já viu um moleque jogando bola na chuva com cara de dificuldade? Não. Não. Nenhum moleque que joga bola na chuva está incomodado porque está chovendo. Aliás, os moleques que fazem isso acabam usando a chuva como parte da diversão. Começa a ser parte da brincadeira. Não importa a água, não importa a lama, não importa o resfriado, não importa a bronca, não importa nada. O que importa é que eles estão se divertindo. Aliás, se você estiver jogando bola na chuva e na grama, você pode brincar de escorregar, né? Eu fiz isso. Por que eles não se importam? Porque eles estão fazendo aquilo que eles gostam. E quando você faz aquilo que você gosta, mesmo que uma coisa pareça que vai atrapalhar, você não consegue dar muita importância para aquilo. Eu estou usando a palavra diversão aqui, mas aquele momento da minha vida estava longe de ser divertido. Não foi divertido passar por tudo aquilo, não foi divertido trabalhar e estudar em instituições que não faziam ideia do que fazer comigo. De verdade, foi o período mais cansativo da minha vida. Mas de verdade, o cansaço fica pequeno quando você faz o que você gosta. Eu não estou dizendo que a dificuldade fica menor ou que ela desaparece. O que eu estou dizendo é que você começa a encarar a dificuldade com outros olhos. E como eu disse no comecinho dessa nossa conversa, eu não estou de forma alguma contando essa história para vocês para maquiar a realidade da pessoa com deficiência visual. Eu tenho plena consciência dos obstáculos que a pessoa com deficiência visual enfrenta. Eu passei por tudo isso e passo ainda. O que eu quero demonstrar para vocês com essa primeira história
é simplesmente uma perspectiva diferente. Só isso. E é falando de dificuldade e perspectiva que eu vou para a segunda história, que eu chamei de ser produtivo mesmo com a dificuldade do segredo. Eu acho que produtividade tem tudo a ver com otimismo, na minha opinião. Aliás, já faz um tempo que eu tenho me autodenominado de otimista produtiva. Qual é a diferença do otimismo e do otimismo produtivo? O otimismo funciona mais ou menos assim. A pessoa idealiza um mundo cor-de-rosa, mesmo que as outras pessoas não vejam aquela cor. Já o otimismo produtivo leva as pessoas a idealizarem um mundo cor-de-rosa, pegar um balde de tinta, pintar tudo que vê pela frente para mostrar que é verdade. Eu, como eu sou cega, além de idealizar um mundo cor-de-rosa, pegar um balde de tinta, pintar tudo que eu vejo pela frente, eu pego um punhado de gente que enxerga e falo e hoje, o principal alvo do meu otimismo produtivo é realmente o problema que me causou mais frustração e mais dificuldade durante a minha formação, que é como as pessoas ensinam matemática para pessoas cegas e como que isso é visto na sociedade, que na minha opinião é quase um insulto. Por quê? Porque os dispositivos usados para se ensinar matemática são extremamente visuais. E por esses dispositivos serem visuais, criou-se a ilusão de que a pessoa cega tem menos ou nenhuma capacidade de abstrair conceitos matemáticos. Isso é uma ilusão, não é verdade. Eu estou aqui, ó, prova de que isso é o contrário. De que realmente pessoas com deficiência visual podem sim abstrair conceitos matemáticos. Então, como que eu consegui? Né? Por que eu sou a primeira? Já que é verdade, por que não tem mais nenhum cego, engenheiro? Por que é tão difícil achar cegos na área de exatas? Eu queria dizer, e seria legal, né, falar assim, foi só pela minha força de vontade que eu consegui, mas isso não é verdade, não. Eu recebi muita ajuda e muita inspiração de outras pessoas. Várias pessoas incríveis passaram pela minha vida. E teve um em especial que fundamentou toda a minha realização durante o curso de engenharia. Naquela época a gente não conversou muito, mas ele foi o grande diferencial, o grande divisor de águas na minha vida. É um professor de matemática chamado Rubens Ferronato. O professor Rubens entrou na minha vida por causa da coordenação do curso de engenharia. Por quê? Porque o pessoal não fazia ideia do que fazer comigo. Isso era em 2006. E o professor Rubens já vinha criando fama porque desde o ano 2000 ele havia delineado uma metodologia diferenciada para envolver pessoas com deficiência visual numa mesma classe com alunos que enxergam para o ensino de matemática. E além disso, ele é inventor de uma ferramenta matemática chamada Multiplano, que até o ano de 2006 já tinha ganhado alguns prêmios Brasil afora. Depois que eu fiz a graduação, que eu concluí o mestrado, eu procurei de novo o professor Rubens e ele se tornou meu parceiro principal nesse projeto que a gente chama de matemática acessível. Esse projeto tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo principal é poder delinear um plano de aula que auxilie os professores a receberem alunos com deficiência visual na sala de aula. E por que a gente diz isso? Porque, na verdade, os professores não estão preparados. Então, a gente pensou, mesmo que a gente ajude os alunos, a gente tem que ensinar os professores. É através deles que a gente vai atingir o maior número de pessoas. O segundo objetivo principal é desenvolver e confeccionar um material didático que seja acessível tanto para pessoas com e sem deficiência visual simultaneamente. Isso é o conceito de desenho universal, quando você pega a mesma coisa e aquela coisa serve para todo mundo. Para esse segundo objetivo, eu trouxe um exemplar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai usar essa tecnologia. E deixa eu ver se eu... Tá na tua cabeça? Não, tá. Esse tipo de tecnologia. Essa tecnologia se chama impressão em braille
com serigrafia em verniz transparente. O que ela permite? Ela permite que você imprima a informação de forma visual, com tinta, depois, sobreposto a mesma informação visual, você consiga imprimir de forma tátil, tanto em braille quanto com outros recursos, o que for necessário para poder transmitir a ideia. E é esse recurso que a gente quer usar para poder imprimir os livros. Esse aqui é um livro de história infantil e eu trouxe também, para quem quiser ver depois, esse aqui é um joguinho da memória. Que eu acho sensacional, porque isso aqui é o único joguinho da memória que uma pessoa com deficiência visual e uma pessoa sem deficiência visual pode brincar junto, né? Sem perfurar, sem danificar, simplesmente sobrepondo as informações. O escopo do nosso trabalho, a gente decidiu começar com o primeiro a quinto ano do ensino fundamental. A gente podia começar pelo ensino universitário, pelo terceiro grau, que foi a minha primeira intenção, né? Porque afinal de contas foi o problema com o qual convivi com mais força. Mas a gente decidiu e percebeu que o problema vem lá na base, então não faz sentido abordar os outros anos. O mais interessante desse trabalho é que ele está rodando desde março desse ano e a gente ainda não conseguiu financiamento para ele. A gente tenta submeter o projeto em alguns editais, mas por enquanto o trabalho está online de forma completamente voluntária. Hoje, o grupo é composto por mim, pelo professor Rubens e por diversos professores e estudantes de várias áreas. Para vocês terem uma ideia do nível de paixão dessas pessoas, de como elas acreditam nessa causa, eu e o professor Rubens e professores e estudantes de licenciatura de matemática, tanto da Universidade Tecnológica quanto da Universidade Federal, nos reunimos nos sábados de manhã para poder produzir. Então, realmente, a gente se importa. Por isso eu considero que todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto também são otimistas produtivos como eu. Otimistas porque eles também acreditam como eu que a pessoa cega pode sim aprender matemática tanto quanto uma pessoa que não é cega, que não tem deficiência. E produtivo porque a gente realmente está colocando a mão na massa e realmente está demonstrando a verdade que a gente acredita. Eu contei essa história porque eu realmente acredito que, logo, logo, ser engenheiro e cego não vai ser coisa rara, coisa única, coisíssima nenhuma. Eu não vejo a hora disso chegar. Eu não vejo a hora de conseguir demonstrar para as pessoas que a pessoa cega pode, sim, fazer carreira na área de exatas, tanto quanto em qualquer outra profissão. E é falando sobre voluntariado e pessoas apaixonadas que eu quero entrar na nossa terceira história, a última da tarde, que eu chamei de ser feliz, produtivo, mesmo com a dificuldade da cegueira. Felicidade é um conceito pessoal e intransferível, né? Mas eu vou dividir com vocês as duas principais lições que eu aprendi a respeito da felicidade. A primeira lição vem em forma de uma frase, que é mais ou menos assim. Eu sou a única pessoa com quem eu vou ter que conviver para o resto da minha vida. Faz sentido, né? Não é o marido, não é o cachorro, não é o pai, não é a mãe, não é o filho. Eu sou a única pessoa com quem eu vou ter que conviver para o resto da minha vida. E como se isso não fosse suficiente, 24 horas por dia. Não tem escapatória. A conclusão que eu cheguei quando eu ouvi essa frase foi: felicidade é uma coisa que não dá para ser terceirizada. Ela absolutamente é responsabilidade só minha. Quando eu contei a primeira história, eu passei um pouco batido, mas eu falei que o primeiro degrau que eu tive que galgar foi da aceitação. E que para conseguir vencer esse degrau foi a base de muitas lágrimas. Muita lágrima, muita revolta, muito questionamento. E também muita esperança. Também muito otimismo. E eu tenho certeza que se não fosse eu me convencer que a minha felicidade é um desafio que cabe só a mim, eu jamais teria conseguido galgar esse degrau. Porque vamos combinar, né? Mesmo que eu tivesse caído no chão e alguém me estendesse a mão,
eu ainda teria que decidir segurar a mão daquela pessoa para poder levantar e para me manter de pé. Então não adianta as pessoas tentarem ajudar a gente quando a gente não quer ser ajudado. Eu percebi naquela época que a minha felicidade era responsabilidade só minha. E falando sobre pessoas que estendem a mão, eu vou entrar na segunda lição. Porque, como eu disse na nossa segunda história, enfatizei bastante, eu recebi muita ajuda. Muitas pessoas que me fizeram bem. Só que eu só fui reconhecer a importância de fazer bem para as outras pessoas quando eu comecei a fazer origami. Origami, sabe? Dobradura de papel. Quando eu terminei o mestrado, eu decidi fazer origami porque eu queria fazer alguma coisa única e exclusivamente com o objetivo de ser legal. Porque, como a Vanessa comentou, eu sempre trabalhei e estudei junto. Então eu nunca tive a oportunidade de nutrir um hobby, né? Meu hobby era estudar. Então agora eu vou ter um hobby, vou fazer origami. E como toda pessoa do século XXI, né, quando decidi fazer uma nova atividade, o que eu fui fazer? Fui procurar no Google. Cegos, origami e instruções. Vamos ver o que sai. Não saiu nada. Não existe instruções de origami para pessoas cegas. E os vídeos no YouTube são mais ou menos assim, né? De instrução de origami. Ou eles são mudos, ou eles têm musiquinha, ou quando tem instrução, fala assim, ó, dobre aqui e dobre ali. Legal, amigão. E as páginas de instrução também não ajudam, porque elas são cheias de figuras e diagramas. E aí, quando elas têm algum texto, é mais ou menos assim, dobre o papel como indica a figura tal. Então, pra mim, é mesmo que nada, né? Pra não ser completamente injusta, depois de um tempo, fuçando mais um pouco na internet, eu descobri uma sul-africana cega que tem a paixão pelo origami que eu estava desenvolvendo naquela época. Mas isso eu vim descobrir depois, né? Só que daí eu não desisti de fazer origami, eu queria continuar fazendo origami. Não, agora eu vou fazer origami. Aí eu comecei a encher a paciência de todo mundo que eu via pela frente. Eu não sei como que o meu marido tá ali sentadinho, né, o Fabiano, mas ele foi meu alvo principal. Eu acho que quando ele ouve origami, ele quase se encolhe. Porque eu realmente enchi a paciência de todo mundo. Sabe aquele período da tarde, no domingo, depois do churrasco com a família? Pois então, pra que tirar um cochilo se você pode ajudar a Jéssica a fazer o origami? Aí foi assim, aos trancos e barrancos, que eu consegui aprender a fazer os 4 primeiros modelos. Só que pra mim aquilo não era suficiente, né? E como eu não queria que acontecesse o divórcio, coisa assim, eu resolvi procurar outras iniciativas, associações, clubes, escolas, grupos, pessoas que gostam de origami, lá na cidade de Curitiba. E foi assim que eu encontrei o grupo Dobrando Alegrias. O grupo Dobrando Alegrias é um grupo de voluntários que levam origami, ensinam origami em hospitais, tanto para pessoas que estão na sala de espera, quanto para as pessoas que estão nos leitos. E outra iniciativa legal deles é que eles distribuem origami pelas ruas de Curitiba, em datas comemorativas como o Dia da Gentileza, ou o Dia das Mães, ou o Dia dos Namorados. Então, não estranhe se algum dia você estiver em Curitiba e uma pessoa com um sorriso de orelha a orelha, porque normalmente esse pessoal é desse jeito, com avental alaranjado, que já me disseram que dá pra ver de longe, abordarem vocês oferecendo um origami. Com certeza é algum de nós. Depois eu vinha passar a fazer parte também do Dobrando Alegrias. A Lina Saek, a coordenadora do grupo Dobrando Alegrias, tem uma frase que eu adoro. Ela fala assim: o origami é uma prática que permite você pegar uma folha de papel, uma coisinha simples, e transformar em algo bonito. Não preciso dizer, né, que quando eu conheci esse pessoal, a química foi imediata. Eu não só aprendi vários modelos, eles não só ficaram super curiosos sobre como que é lidar com a pessoa cega, né, porque parece estação de circo, né, como que é ser cego e tal, como que a gente lida com as pessoas cegas.
E a química foi tanta que a Lina me sugeriu coordenar um grupo de voluntários no Instituto Paranaense de Cegos para fazer oficinas periódicas de origami para outras pessoas cegas, porque afinal de contas não tinha nenhuma iniciativa desse jeito lá em Curitiba, voltado para pessoas cegas. Eu aceitei e hoje nós temos 2 oficinas, uma com adultos e outra com adolescentes, que pessoas que perdem a visão adultos é diferente do comportamento de adolescentes, né? E nós temos essas 2 turmas. E além disso, a gente decidiu, por bem, também escrever um livro de instruções de origami usando essa mesma tecnologia que eu mostrei para vocês, que a gente vai usar no projeto de matemática. Porque daí assim a gente consegue levar para outros lugares o origami para pessoas cegas, onde o Dobrando Alegrias não consegue chegar. Quando eu concluí a primeira oficina de origami, eu tenho que dizer que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Fazer o bem é uma coisa incrível. Agora, fazer o bem para uma pessoa que compartilha da mesma dificuldade que eu é uma coisa fascinante. É muito mais incrível. Eu estava falando sobre felicidade, né? Vocês não perderam o fio da meada, não, né? Porque aprender a fazer uma coisa que parecia impossível por causa da dificuldade que a minha limitação impõe, fez de mim uma pessoa feliz. Mas de verdade, a maior felicidade foi conseguir ensinar outra pessoa que tem a mesma dificuldade que eu, que elas podiam sim fazer a mesma coisa. Eu não sei se tem alguém que faz voluntariado, mas eu recomendo fortemente. Porque é uma sensação indescritível. Conseguir fazer o bem, fazer com que a pessoa supere uma dificuldade, ainda mais se você tiver sofrido na própria pele aquele tipo de dificuldade. É uma coisa muito mais incrível. Ia falando de felicidade e um pouquinho mais de chuva, que eu queria terminar nossa conversa de hoje. Porque eu realmente acredito, quando eu falei lá no começo, como eu falei no começo, que felizes são das crianças que continuam brincando mesmo quando chove. Mais felizes ainda são as crianças que conseguem pegar a chuva e fazer dela parte da brincadeira. E que elas conseguem recordar dos momentos bons sorrindo, mesmo que entre espirros. Ou broncas da mãe, né? Moleque, você foi ficar na chuva. Realmente, são as pessoas que eu acho que as pessoas são verdadeiramente felizes. E eu desejo do fundo do meu coração a vocês, faça chuva, faça sol, que quando vocês encontrarem uma dificuldade diante da vida de vocês, vocês sejam capazes de encarar essa dificuldade de frente. E mais do que isso, que vocês possam assumir a dificuldade e produzir felicidade a partir dela. Obrigada, gente. Jéssica, muito obrigada pela palestra. Tenho certeza que todos adoraram. Ela estava super nervosa, gente. Eu falei, não sou palestrante, eu não dou palestra. Eu falei, tranquilo. Vamos abrir para perguntas. Eu tenho vários. Se alguém quiser aqui, eu já tenho vários aqui. A gente tem bastante tempo também, então fiquem à vontade. Aproveitem a Jéssica um pouquinho, a presença dela aqui com a gente. Alguém quer começar? Começa. Eu tenho uma curiosidade. Como foi a saída da Copel para o Lactec? Não foi muito difícil não, tá? Porque quando eu passei no concurso, eu passei para ensino médio. Então, eu estava na metade do mestrado e eu queria trabalhar com engenharia, né? E o cargo que me ofereceram no Lactec era em engenharia elétrica e pesquisa, que era uma coisa que eu estava começando a criar fascínio por causa do mestrado. Isso na minha cabeça, né? Mas assim,
Quando a gente assina o papel, é engraçado que é uma coisa física, dá um pânico, sabe? Porque você está saindo de uma coisa que é estável, uma coisa que é concursado, né? Para CLT, então você não faz ideia. Na minha cabeça eu estava tranquila, mas que deu um frio na barriga por uns 7 dias. Você já tinha se adaptado lá e teve que adaptar tudo de novo para o novo lugar? Isso sim, também. Quando eu entrei na Copel, como não tinha nenhum cego que trabalhava lá ainda, né? Começaram as adaptações atitudinais, arquitetônicas, digitais. Aí eu estava 6 anos e meio na Copel, eu tinha cursado várias coisas, e aí eu entrei no Lactec, foi começar do zero. Foi começar do zero mesmo. Mas hoje a gente já está em 0.2. São 2 anos que eu tô lá. Então, mas eu achei bem legal porque ficou para outras pessoas. Depois que eu saí da Copel, a minha entrada abriu oportunidade para outras pessoas. Então eu fui a primeira, mas já tem alguns cegos trabalhando na Copel. Então, como eu disse, a gente gerou conhecimento lá dentro e a gente tem gerado conhecimento dentro do Lactec. Boi de piranha serve para alguma coisa. Não é só para servir de comida, não. A gente gerou conhecimento lá e a gente está gerando conhecimento no Lactec também. Então é sempre aproveitar. Com certeza. Fala um pouquinho de como que é teu trabalho, Jéssica, como pesquisador. Você trabalha nessa área de sistemas de energia, fala um pouquinho. Aqui a gente tem pessoas de várias áreas, então conta um pouquinho como é que é teu trabalho no dia a dia. É simulação. Eu trabalho basicamente com simulação, usando MATLAB. Eu acho que todo mundo, ou grande parte daqui das pessoas que usam MATLAB. Eu uso outros simuladores, sistemas elétricos. Antes de vir para cá, a gente estava conversando com a professora Fernanda, né, professora? Aqui vocês usam o mesmo que eu usei na minha dissertação, que é o PDSS, que a gente também tem usado lá no Lactec. E assim, pessoal, como eu mostrei para vocês o meu leitor de tela aqui, eu tenho o mesmo leitor de tela no computador. Então, pacote Office, escrever uma proposta de pesquisa, montar um cronograma, uma tabela, desenvolver um programa no MATLAB, todas essas coisas são possíveis para mim. Eu tenho bastante dificuldade com formatação, mas esse é um problema que eu já resolvi. Eu não sei, a maioria das pessoas não gostam muito, mas eu uso LaTeX. E para quem usa LaTeX sabe que você não tem nada de visual em LaTeX, né? Você só programa, digamos assim, o layout do teu documento, depois manda rodar. Então, eu já me preocupei com formatação, mas eu já não me preocupo mais. Então, quando eu vou fazer uma apresentação de slide, por exemplo, faz uma pesquisa, se meu chefe pede, faz um briefing sobre tal tema e faz uma apresentação. Eu faço no LaTeX a apresentação. Quando eu vou escrever um artigo, eu escrevo no LaTeX. A minha dissertação eu escrevo no LaTeX. As propostas que a gente compartilha no SharePoint, eu escrevo no Word. Mas, como documento compartilhado, sempre tem um cristão que fica para fazer formatação, né? Então eu não me sinto com a consciência pesada. Vai lá, tu. Você resolveu da forma mais profissional possível, né? Sim. LaTeX é o que a gente usa para escrever os artigos, né? Você deve estar um expert em LaTeX agora, né? Consultora. Como eu fiz o modelo de dissertação do federal, tem um modelo do federal que é mais ou menos dentro da formatação que a federal pede, que é na internet, né? Sim. Daí eu acabei reformatando ele e fazendo o modelo. Daí hoje o pessoal do Lactec que quer fazer algum documento com as normas da Federal do Paraná, que eu digo Federal do Paraná. Sim. E o LaTeX, ou LaTeX, usa o meu documento como modelo. Excelente. Eu tenho curiosidade também para saber como você conseguiu fazer as matérias da engenharia. Como que foi fazer os exercícios, ler os livros, que não era em braille, como que você conseguia fazer tudo isso? Como agora eu pude apresentar para vocês, a gente está desenvolvendo matemática acessível, né? Naquela época não tinha nada assim. Sim. Então, o que eu fazia basicamente era estudar mais. Estudar mais e perguntar mais. As anotações que eu não podia fazer, eu gravava. E eu sempre tinha um bate-papo com os professores para pedir para que eles usassem menos pronomes demonstrativos. Aí estava no quadro, em vez de falar, essa fórmula aqui ou esse diagrama, eu pedia para que ele falasse um pouco mais. É claro que nem todo mundo conseguia, né?
Mas assim, se me escapulia alguma coisa, ou se quando eu revisava a gravação me faltava algum aspecto do conhecimento, eu ia lá e perguntava. Em geral, os professores são bastante abertos, né? A esse tipo, e eu acho que engraçado, mas eu acho que o professor gosta de aluno esforçado, né? Ainda mais. Sim. Tá realmente, nossa, essa pessoa tá realmente querendo aprender. E quando você acerta fazer alguma coisa, a gente não tem muito esse meio termo de passar batido, né? Ou você mostra que sabe, ou você mostra, ou não sabe. Então, eu sempre me esforcei um pouquinho mais. Os livros, Sim. quando eu não conseguia achar em tech, na internet, porque tipo assim, tem aquela busca avançada do Google, se você coloca o tema, por exemplo, álgebra linear, de preferência em inglês, né, e coloca file type, .text, vem os arquivos. Eu podia estudar assim, ou com o TEC, o DOC, né, de forma acessível, ou isso funcionou pouquíssimas vezes. A maioria das vezes eu tive que literalmente pedir para que os meus amigos lessem para mim. Esse livro que eu não consigo ler, esse artigo que eu não consigo ler, e como eu estava no grupo de estudos, né? Sim. Então, quando eu digo que eu recebi muita ajuda, eu recebi muita ajuda mesmo. E os exercícios eu fazia, eu ainda não sabia, eu não tinha muito domínio técnico, principalmente para escrever, eu utilizei errinhos, né? Aí para compilar, bom, é um saco. Sim. Não, fórmula, né? Ainda mais quando você não tem domínio. Sim. Então, eu fazia os exercícios em texto mesmo. Por exemplo, com o teclado alfanumérico. Por exemplo, eu quero escrever uma equação de segundo grau. Então, eu colocava lá AX, chapeuzinho ao quadrado, 2, né? Mais B, ponto x, mais C igual a 0. E assim vai. E eu também usei um multiplano, né? Que é a visão do professor Rubens para poder fazer o gráfico. O multiplano é mais ou menos assim, ele é uma tábua, tá? É tão simples quanto isso. É uma tábua cheia de furinhos, onde você coloca pinos, aí emenda com elástico. Pronto, tem um gráfico cartesiano. Então, quando eu fui fazer sinais sistemas... os gráficos, circuitos elétricos. Tudo isso foi naquela pranchetinha. Porque a pessoa podia visualizar o que eu estava fazendo e podia me explicar o que ela estava visualizando. Então, fazia essa ponte. Eu acho que é por isso que o multiplano dá tanto prêmio, porque é ridiculamente simples e incrivelmente útil. Foi isso. E os professores aceitavam. Você não teve nenhum professor nunca que não aceitou isso? Pra não dizer que eu não tive nenhum, eu tive um. Mas ele morreu, então deixa eu falar. Um conselho pra vocês. Quem judia de ceguinho vai pro inferno. Olha, aqui no nosso grupo do Wii, uma das discussões mais recorrentes é essa, né? Sobre o preconceito contra as mulheres e tudo mais. É o mesmo preconceito. Não é o mesmo, mas, né? A gente pode dizer que também deve acontecer esse preconceito de parte de professores e colegas de trabalho com pessoas que têm deficiência visual. Então, uma das perguntas que a gente mais responde, mais escuta é como que vocês fazem para lidar com isso? E tem as histórias, né, que muitas vezes a gente não compartilha, porque realmente a gente adota essa tua postura, olha, nem vale a pena falar. Não, mas olha, sinceramente, tem algumas... Eu estava falando sobre dificuldades, sobre desvantagens, e é verdade o que eu falei, eu não estou querendo me fazer aqui não. Tem algumas coisas que parecem ruins, mas que se você der a perspectiva correta, elas podem vir a ser boas. Uma característica de quando você é deficiente visual é que as pessoas têm muito medo de chegar até você. Então, normalmente as pessoas que chegam até você são as pessoas mais despachadas, né, Vanessa? E as pessoas mais proativas, as pessoas mais inteligentes, principalmente na engenharia. Então, as mais inteligentes, olha, essa parte é boa. Não, essa parte, se você aproxima pessoas mais inteligentes, é ótimo. Ou seja, você evita todo mundo que... Mas o que é interessante? Eles te evitam. Eu não evito, porque as pessoas acomodadas, como me veem como um problema, não querem chegar perto de mim. Digamos assim, né? É grosso modo. Então, quando eu chego num ambiente, e eu estou dando cara a tapa, né? Porque eu dei minha cara a tapa nessas 3 vezes, quando eu fui para engenharia, 4 décadas de mestrado, quando eu fui para o arquiteto, quando foi para o papel, quem me abordava e quem queria, digamos assim, me ajudar, era o povo que era curioso, que era despachado, que era proativo, que era inteligente. E aí, quando eles percebiam, e isso eu demonstrava, como eu disse, eu sou otimista produtiva, além do digital eu também produzo,
que eu produzia, que eu conseguia, que eu era capaz, ele contava para uma segunda pessoa. Essa segunda pessoa contava para mais 2 pessoas de você. E assim por diante. Então, de alguma forma, esse gelo era quebrado naturalmente. E além disso, eu montei uma palestrinha, porque eu mudei de área na Copel, né? Quando eu mudei de área, eu montei uma palestrinha com o texto do Marco Antônio de Queiroz. Infelizmente ele já morreu, é um cara cego, foi um cara que, caramba, ele batalhou pra caramba em prol das pessoas com cegueira, pessoas cegas, pessoas deficientes visuais, no meio digital. E ele montou um texto chamado Como Lidar Conosco. Eu peguei aquele texto, complementei com mais algumas coisas e fiz uma apresentação. Então, quando eu chegava num ambiente novo, pessoal, seguinte, como lidar conosco? Aí eu falava como que era, a partir daquele texto, a partir daquela apresentação. E isso também ajudava a quebrar o gelo. Então, uma coisa eu realmente tomava uma iniciativa, forçava, né? Mas a segunda coisa rolava naturalmente. Fica algumas pessoas que não tem preconceito, que não dúvida, ficam. Mas pessoas são pessoas, né? Sim. Então, com deficiência ou não. Com deficiência ou não. Isso é muito importante. E assim, uma coisa que eu aprendi, e foi uma lição bastante difícil, aliás, foi com aquele professor que morreu, tá? Que as pessoas não são divididas em pessoas boas e pessoas com preconceito. Parece difícil encarar essa realidade, mas mesmo a melhor pessoa do mundo que você conhece, a pessoa que você ama, que você respeita, tem um preconceito. Sim. Eu tenho certeza que aqui deve ter descendentes de alemães, descendentes de italianos, e eu já ouvi diversas vezes pessoas que têm essa descendente, que são caucasianos, falar mal de pessoas mais morenas, por exemplo. E eu sou pretinha, né? Então eu ouvi as pessoas falando de outras pessoas mais escuras. Então, e são pessoas extremamente boas, né? Aqueles velhinhos simpáticos que a gente adora, que a gente cuida da casa, e mesmo assim, soltam um comentário preconceituoso. Eu acho que as mulheres também entendem muito isso, né? Porque a gente sente muito preconceito em casa também quando é mulher, né? Então, na engenharia, no trabalho. Engenharia, no trabalho, mas o mundo não é dividido entre pessoas que têm preconceito e pessoas boas. Pessoas boas também têm preconceito. E eu acho que a melhor forma de lidar com isso é esclarecendo. Um pouco, como eu falei, eu esclareço com a palestra, né, que eu dou, com aquela apresentaçãozinha. E um pouco rola naturalmente. Mas, de novo, tem gente com a cabeça dura e que não muda mesmo. Mas pessoas são pessoas. Tem uma outra visão muito interessante também, que eu queria perguntar para você, né? Eu acho que na cabeça das pessoas em geral, mesmo aquelas que não têm um preconceito nítido, primeiro, muitas pessoas têm medo do desconhecido, né? E tem também, eu acho que às vezes se divide entre tratar uma pessoa com deficiência como uma espécie de coitadinho, né? Então, coitadinho, ele tem essa deficiência, então ele não pode fazer isso, isso, aquele outro. E eu acho que a tua palestra traz uma coisa super legal nesse sentido, porque você vem trazer o discurso justamente oposto, né? Tipo, olha, estamos aqui e eu sou produtiva, otimista ainda por cima, né? É um tapa na cara de muita gente aqui, né? Acho que todos nós. Não, com certeza olha, eu sou otimista e produtiva. Então, como você consegue diferenciar isso, né? Tipo, tirar um pouco essa visão do que a pessoa, e até mesmo a denominação, né? Então, por exemplo, eu ouvi vocês usar várias vezes a palavra "sou cega", eu tenho cegueira. Então, tem deficiência visual, deficiência auditiva. Como que as pessoas agem com relação a isso? Como a gente deve agir? Como e até quando eu te faço essa pergunta, eu sei que não dá para generalizar. Eu sei que tem várias pessoas com deficiência, muitas até podem usar a própria deficiência, né? Tem esse lado também como uma desculpa. Pessoas são pessoas, né? Como a gente está falando, com deficiência sim. Então, fala um pouquinho sobre essa relação entre não tratar a pessoa como não produtiva ou como não capaz, ou também como reconhecer quais são as limitações, porque também, né? Como a gente consegue atingir o equilíbrio aí, se é que é possível? Sobre a nomenclatura, se a gente escreve no documento oficial, e eu venho submetendo projeto de pesquisa, né, para pessoas com deficiência visual,
O termo correto é esse, pessoas com deficiência visual, porque foi acordado que a pessoa não é deficiente, né? Isso é algo que ela já possui. Então, quando você vê o documento, normalmente tem PCD, deficiência visual é PCDV. Sim. Mas assim, como você disse, varia de pessoa para pessoa. Mas assim, cego, se você for no dicionário, é aquele que não enxerga. Então, cego, deficiente visual, tanto faz. Eu já ouvi algumas pessoas com deficiência visual que não são cego total, que são só baixa visão, que não gostam do termo cego. E eu entendo perfeitamente, porque eles enxergam mal, mas eles enxergam, né? E cego é que não enxerga. Então, e sem falar que normalmente baixa visão morre de medo de ficar cego, né? Eu fui baixa visão, eu sei o que é. Sim. Então eu entendo perfeitamente. Mas os dois termos são aceitáveis, mas de novo, pessoas são pessoas. Né? Como elas aceitam, como elas veem isso. Tem pessoas com deficiência que se prevalecem sim da deficiência, mas esse tipo de pessoa se prevaleceria de qualquer forma. Exato, eu penso isso também. Qualquer posição. A deficiência visual não deixa a pessoa mais boazinha ou mais ruimzinha. Sim. A pessoa, a cegueira torna a pessoa cega, né? Não vai além disso. E agora, sobre tratamento, eu realmente acredito, eu verdadeiramente acredito que para tratamento, comunicação. Por exemplo, quando a gente fala assim, quando eu falo na palestra lá da Comunidade Conosco, né? Cara, você quer ajudar? Você apresenta, fala, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, trabalho com vocês, quer ajuda? Quero, bacana. Continua conversando. Avisa o degrau para a pessoa não tropeçar, né? Tropeçar é muito ruim. Avisa os obstáculos e pronto. Porque assim, se a pessoa disser não, obrigada, não leve como insulto. Eu já fiz isso diversas vezes, porque eu tô aqui na porta, eu vou ali na outra porta, 2 passos, a pessoa não sabe, né, que vai me abordar. Mas eu realmente não preciso de ajuda naquele momento. Então, converse. E você pode vir, por favor? É mais simples do que a gente pensa, eu acho, né? A maneira de ajudar é assim, ó. A pessoa cega pega no seu cotovelo e você anda um pouquinho na frente e vai guiando, assim, ó. Aí você pode ou deixar que ela sinta o movimento do seu corpo, ou você pode avisar. Depende do teu feeling, do que você acha do local. Mas se você me vê andando com a minha família, com meu marido, com meus irmãos, eu ando assim, né? Eu tô sempre assim, tipo, abraçada, me jogando, porque hoje é da família, né? Eu não tô nem aí. Eles também não estão nem aí. Fazem piada comigo. Falam, ai, desculpa, esqueci de avisar. A nossa mãe é a mesma, né? Então deixa eu falar. Mas o tratamento, eu acho que a melhor forma de se ultrapassar essa barreira do tratamento é com comunicação. É conhecendo mesmo. É você ver se a pessoa está se prevalecendo ou não. E sobre atividades específicas, é assim, vocês acham que aqui no campus tem acessibilidade? Não tem acessibilidade. Então, da mesma forma, nem todo livro tem acessibilidade, nem todo software tem acessibilidade. Então, a melhor forma de você conhecer um lugar, um livro, um dispositivo, uma ferramenta, se é acessível ou não, é entrando em contato com ela e dizendo, putz, deu ruim. Vamos ter que fazer alguma coisa, vamos ter que ter uma adaptação, porque não está preparado para a pessoa com deficiência visual, ou com qualquer deficiência. É a única maneira de você, que eu vejo, né, de encarar. Preconceito é ruim de qualquer forma, tanto contra a pessoa com deficiência, quanto contra os ambientes ou atividade. Sim, pessoas são pessoas. Gente, só eu tô perguntando, Clarissa. Vocês me deixaram, eu fico aqui também. Então, Jéssica, eu queria agradecer, né, você ter vindo aqui, né, para falar da sua história, porque você falou assim que não era palestrante, mas na verdade você traz essa positividade e você mostra para a gente como atravessar momentos de dificuldade, né? Isso é o mais importante hoje em dia para o ser humano de forma geral. Eu acho, cada vez que eu conheço outras pessoas, mais eu vejo o quanto que é importante a gente ter essa autoconfiança, essa positividade, sabe? De conseguir encarar qualquer tipo de dificuldade.
dificuldade. Eu entro em contato, às vezes, com pessoas que se acham vítimas, sabe? E como você fala, pessoas são pessoas. Talvez se elas não tivessem nenhuma deficiência, talvez elas agissem da mesma forma. Porque são pessoas, às vezes, que se acham meio coitados, sabe? E onde a pessoa vá, ela encontra pessoas que sejam mães, que tenham responsabilidade por elas. E às vezes eu tenho necessidade de agir com essas pessoas, porque eu acho que a forma que a gente ajuda mais é deixando, mostrando para a pessoa que ela pode fazer mais, que ela pode ser mais independente, sabe? Que ela pode ser responsável pela própria felicidade dela, como você mesma diz, né? Eu conheço muitas pessoas também que têm dificuldade, tanto um pouco visual, mas ainda consegue enxergar, ela pode fazer tudo que uma pessoa, né, normal pode fazer e muito mais. Acho fantástico isso que você falou, que toda pessoa deveria fazer o trabalho voluntário, que é isso que a gente faz no UI, né? E eu faço também com várias outras ONGs, principalmente na área de educação, na minha cidade, que eu sou de Campina Grande, né? E vim para Campinas. O sotaque, às vezes, também é uma dificuldade, porque o pessoal acha que o pessoal da Paraíba é coitado, não é, né? E eu enfrento isso todos os dias. Na universidade, no supermercado, seja onde eu for, né? E quando eu entrei para o UI, eu comecei a dar palestras, eu tenho meu sotaque e falo com o meu sotaque do é o pau que é o chuí, né? Então todo mundo sabe desse tipo de coisa. Mas o que eu vejo, o que eu mais admiro são pessoas como você, que enfrentam uma dificuldade com positividade e, além disso, ainda mostra para a sociedade como ser produtiva e otimista. Por coincidência, essa semana, uma amiga minha que eu vou visitar semana que vem em Brasília falou que a irmã dela está cega e ela está desesperada, porque em uma semana uma infecção na lente de contato evoluiu, né, para uma cegueira e eles não sabem direito o que fazer. E eu vou aconselhá-la a tentar conhecer a sua história, né, para ela ter essa força de conseguir seguir em frente fazendo o que ela gosta, né. Outra coisa que aconteceu comigo hoje de manhã é quando eu estava saindo do apartamento do meu namorado, o senhor, na hora que eu estava saindo, né, perto da hora, o senhor pulou do 10º andar e se matou. Então, veja, ele era, né, uma pessoa saudável, mas tinha perdido o emprego. Essas coisas acontecem às vezes na vida da gente e a gente não sabe direito o que fazer, porque cada um da gente se sente um pouco responsável, né? Mas eu vejo que quanto mais, né, o tempo passa e que a gente faz trabalhos voluntários, né, eu encontro com muita gente, cada dia mais, eu vejo que o principal mesmo do ser humano é essa capacidade de se superar, de enfrentar dificuldades com positividade. E nem todo mundo tem essa semente produtiva que você tem. Então, por exemplo, se eu fosse encontrar com a minha amiga, ou com esse senhor, ou com outras pessoas, eu queria saber falar alguma coisa para eles, sabe? Ou com essa pessoa que eu conheço, que tem um pouco de deficiência visual, mas acho que é um coitado, todo mundo tem que ajudar. Eu não acho que é isso, sabe? Eu queria que você, sei lá, né, do seu ponto de vista, nos ajudasse a despertar isso que você tem em você, essa positividade produtiva. Olha, eu tenho uma resposta para você, mas eu não sei se você vai gostar. Porque tem um clique na cabeça das pessoas, né? Como eu falei nesse nosso bate-papo que eu estendi, o principal degrau que eu tive que galgar quando eu fiquei cega foi a aceitação. E eu só consegui vencer esse degrau depois que eu me convenci, veja, as palavras que eu estou usando, eu me convenci de que a minha felicidade era a responsabilidade só minha. Só que assim, é meio complicado, porque pensa mais ou menos a cena. Você está com uma pessoa que está caída no chão, machucada, e você está estendendo a mão. Para que você consiga levantar essa pessoa e tentar ficar de pé, ela tem que saber que você está estendendo a mão, que você não está batendo nela, você está estendendo a mão para ajudar, e ela tem que querer levantar. Então, reconhecer que está sendo ajudado e querer levantar. Eu vou te propor uma experiência para tentar te explicar por que de vez em quando as pessoas acham que elas estão sendo machucadas
por pessoas que na verdade estão querendo ajudá-las. Vocês também, ó, façam assim com a mão. Dói? Dói? Não. Agora, digamos assim, vocês pegaram o sol, muito sol, e queimou, tá? A pele. Se vocês fizessem assim, doeria? É exatamente isso. O coração das pessoas funciona exatamente da mesma forma. Você quer ajudar, você está ajudando. Só que alguma coisa dentro dela está machucada. E não é tangível quanto esse gesto. É uma coisa de emoção. Alguma coisa dentro dela está muito machucada e quando você tenta se aproximar, ela se encolhe. Tem como sanar? Tem. Você vai precisar de uma extrema empatia. Extrema empatia, porque você vai ter que olhar para a pessoa, você vai ter que ver que ela está machucada, aonde que ela está machucada e aí ajudar. Esse momento precisa de muita transcendência. E por isso que eu te disse que talvez você não ia gostar da minha resposta, porque transcendência é uma palavra complicada. Eu vou tentar exemplificar com um episódio da minha vida, ok? Tá. Eu tinha acabado de ficar cega, já fazia algum tempo, o meu irmão tinha 10 anos e eu precisava ir no mercado. Eu falei, e pra ajudar o nome do meu irmão é João, né? Então João com 10 anos, João amiga. João, eu preciso de ajuda, vamos lá, me ajuda no mercado? Ele era pequenininho, né? Quando a pessoa é menor a gente coloca a mão no ombro. E a gente estava andando lá, 10 anos a criança, né? E ele decidiu, em vez de me avisar quando era pra descer ou subir, ele decidiu dizer, pula. Então, degrau pra baixo, pula, né? E eu, degrau pra cima, pula. Eu pensava. E ele tava se matando da risada, né? Porque ele tava adorando. E eu tô começando a ficar com raiva, né? Porque a gente fica com raiva. A pessoa não tá fazendo o que a gente quer que ela faça, a gente fica com raiva. A pessoa não tá fazendo o que a gente quer, a gente acha que ela tá se acomodando. A gente já falou pra pessoa como fazer, e a pessoa não faz. Então você vai e diz, puxa vida, por que essa pessoa, colocando um paralelo com o teu exemplo, por que essa pessoa não levanta? Por que essa pessoa não reage? Né? Aí chegou um momento que eu parei, respirei fundo, pensei, vale a minha Nossa Senhora do Céu, o que eu faço, né? Porque imagina, eu não vou discutir com uma criança de 10 anos. Então eu estaquei e quando ele falou, pula, o que eu fiz foi assim. Ele falou, não, pula, eu. Pula! Pula, pula, pula! Aí ele falou, sobe o degrau! Eu não sei, foi complicado esse tipo de resposta. Esse momento eu transcendi. Por que eu não transcendi? Por que eu transcendi? Porque eu não fiz o óbvio. Porque o óbvio não bastaria naquele momento. Tudo que era óbvio eu já havia feito. Então eu tive que observar o momento, analisar a pessoa com quem eu estava falando e perceber qual que seria a melhor atitude para conseguir chegar no meu objetivo. Por isso que eu falo que precisa de muito amor, tá? Precisa de muito amor. Respondi a tua pergunta? Respondeu. É porque eu acho que está dentro do que você diz. Tem algumas pessoas que, por mais que sejam difíceis as circunstâncias, elas têm essa capacidade de ser, de resiliência, né? De conseguir passar pelos obstáculos e conseguir seguir a vida como que, né? Como que ela gosta, o que ela faz, né? Seguir os objetivos. E tem outras pessoas que se sentem um pouco mais nessa dependência, que não se sentem capazes de fazer algumas coisas e onde quer que vá, ela vai tornar outras pessoas ao redor dela responsáveis por ela mesma. Sabe como é? Eu entendo, mas é que você está vendo 8 ou 80, né? E olha só, o nosso bate-papo de hoje fez alguma diferença na vida de vocês? Fez? Então, fez um pouquinho. Porque nesse momento, as minhas palavras, quando tocaram em vocês, não machucaram. Elas de alguma forma trouxeram alívio. Vocês se abriram para essas palavras. Então, de alguma forma, você se aproximou um pouquinho do que você diz que eu sou e se afastou um pouquinho do que você diz que as outras pessoas são.
E é difícil você conseguir mudar a personalidade de uma pessoa, né? É quase impossível. Mas você pode conseguir pequenas modificações. E de pequeno em pequeno, vendo, por isso que eu digo, observar. Observando aquela abertura. Porque a abertura vale um pouquinho. E por isso que eu digo de amor, porque é aos pouquinhos mesmo. E aos pouquinhos. Tanto que pessoas que são bastante positivas, elas podem se tornar pessoas negativas. Como é que aquele negócio que fala? Água em pedra dura, tanto bate que fura. Então a pessoa positiva pode se tornar negativa recebendo o estímulo certo, ou o estímulo errado, né? E uma pessoa negativa, eu acredito que pode se tornar uma pessoa positiva também recebendo o estímulo certo. Mas pode ser só eu com o meu otimismo que eu tinha falando, né? Então... É uma sábia. Com certeza. Gente, vamos ter que encerrar. Por favor, como a Fernanda já falou, a gente tem bolo com refri agora, sintam-se todos à vontade para colaborar com a gente no nosso aniversário aqui do I e estender o papo um pouquinho mais com a Jéssica. Então, obrigada a todos vocês que vieram. Sejam bem-vindos em todos os eventos do I, se inscrevam nas palestras e tudo mais. Né? Quem quiser entrar no nosso grupo, a gente tem agora ainda mais uma reunião no final do ano. As meninas que querem... Aí o convite é para as meninas. Quem quer entrar para a diretoria do nosso grupo, organizar as palestras, ajudar, estão muito bem-vindas. Só entrar em contato através do nosso e-mail, página, Facebook, canal de comunicação é o que não falta. Vamos agradecer de novo a Jéssica?